Olá, tudo bem? Seja você mais uma vez muito bem-vindo ao nosso MCI, Meus Conceitos sobre Israel, e nós hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos estar falando sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Torá, vamos estar falando sobre o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, e pedimos a você que fique bem atento ao que vai ser comentado e falado aqui nesse momento, porque algumas pessoas às vezes até nos falam: mas como eu vou acreditar nas escrituras se elas foram escritas por homens? E a gente já ouviu várias pessoas falarem, e realmente é uma realidade: se não fossem homens, quem iria escrevê-las? E elas nos dão orientação, elas nos dão o caminho, elas nos dão direção. E muitas vezes até nós damos uma volta, talvez, para alguns, um pouco maior. Mas nisso tudo, nós vamos ver que na caminhada elas têm os seus desígnios e a sua forma de agir. Então nós vamos agora nesse momento pedir ao pastor Nélio que ele nos explane também, dê a sua boa-vinda a vocês também e possamos dar seguimento ao estudo. Pastor Nélio. Olá pessoal, mais uma vez, pela força, pela graça do Eterno e também do seu Filho Yeshua HaMashiach, nós estamos aqui para trazermos um pouco de esclarecimentos daquilo que o Eterno tem colocado em nossos corações como compreensão das Sagradas Escrituras. E nós ficamos com a pergunta: por que a palavra escrita de Deus? Por que a palavra ela teve que ser escrita para chegar às nossas mãos? Nosso pastor Francisco já deu ali a primeira alavancada, abrindo ali com uma posição muito interessante. Nós sabemos que o homem, ele tinha a presença de Deus. Quando Deus criou Adão, criou Eva, se nós olharmos lá no Primeiro Testamento, Deus vinha e orientava Adão, instruía Adão. Havia uma reciprocidade entre o homem e Deus. Mas Deus deixou uma ordem quando ele foi colocado no jardim do Éden, que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque fazendo assim ele iria morrer. A gente sabe da história que houve uma astúcia do inimigo e o homem então se deixou levar por aquela astúcia e ele caiu. E ele passou a saber da sua natureza de estar sem roupa, nu, ele e a sua esposa, mas e não ficaria só por aí. Eles iriam compreender eu vou dizer assim, toda a extensão do pecado. Não só ao estado deles, mas toda a extensão do pecado. E isso fez com que esse pecado afastasse Deus do homem. Porque o que nos separa de Deus, diz as Sagradas Escrituras, é o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas, como havia um propósito da parte de Deus, o projeto dele em relação a esse globo, a essa terra que ele havia criado, ele não desistiu do homem, porque de antemão ele já sabia que isso iria acontecer. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que isso iria acontecer. E ele então, já que ele não poderia, por causa do pecado do homem, vir e ter contato com esse Adão novamente, conversando com ele, porque o homem foi cada dia mais pecando, o Senhor vai trazer um segundo plano. O contato com o homem vai ser através de escritas, que a gente vai continuar aqui falando, mas eu gostaria que o meu pastor estivesse lendo uma passagem que está no livro de Efésios, no capítulo 1, versos de 3 a 5. Deus não foi pego de surpresa. Ele colocou o homem com uma grande finalidade, que seria para reinar
Adão seria o líder de todos que viessem após ele, que fossem gerados por ele e Eva. Já que ele cai, Deus vai agora trazer esse recurso para orientar, continuar instruindo o homem, e a gente vai estar dando continuidade aqui, mas vamos estar lendo o que diz no livro de aos Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Você vai prestar atenção nesse texto de Efésios e vai compreender que o Senhor já tinha isto no seu projeto. Se o homem desobedecesse, ele saberia como fazer para restaurar, para recuperar o homem. Só que para mim seria muito melhor, na minha maneira de compreender, que eu quero dizer, seria muito melhor se o homem não houvesse caído. Por quê? Porque o Senhor, então, ele continuaria instruindo o homem para reger esse mundo, conforme ele disse, olha, tudo aqui vai estar sujeito a você. Aqueles que você, Adão, criar e que você vai governar, que você vai instruí-los. Eu estou instruindo você. E você vai instruir seus filhos. Mas o pecado, modificando essa trajetória, mudando essa situação, o Eterno, então, ele vai trazer o quê? Um plano, vamos considerar um plano B, que era resgatar de volta este homem, porque apressadamente, eu digo com as minhas palavras, ele passa a compreender coisas que só ele, o Pai, o Filho, talvez os anjos. Porque o querubim que induziu a Adão à queda, ele sabia, porque se nós olharmos a fala dele com Eva, ele confronta Eva dizendo, não, vocês não vão morrer, porque no dia que vocês comerem desse fruto, Deus sabe que vocês vão compreender o que é o bem e o que é o mal. Se ele cita isso, é porque ele sabia. Eu acredito que um dia Adão iria chegar a esta compreensão, mas não estava preparado. Tanto é que eles não comeram da árvore da vida eterna, e o Senhor os afastou dali exatamente por isso, porque eles não estavam preparados. O Senhor colocou aquilo ali como um sinal para que eles pudessem ter o instinto primeiro de obediência ao Criador. E eu digo para vocês uma coisa, mediante o ocorrido, Deus passa a se comunicar com o homem por meio de sonhos, de visões, de aparições até de anjos que vinham se comunicar. Mas também Deus usou símbolos, usou figuras, usou desenhos que chamamos de escritas codificadas, que ficou estabelecida como a palavra de Deus, ou como aceita como a palavra de Deus. Ele criou essas figuras que hoje nós compreendemos e estudamos essas figuras para sabermos da vontade dele. Este foi um passo extraordinário de Deus. Antes de nós estarmos abrindo aqui essa aula, nós comentávamos o seguinte: imaginamos se não houvesse a palavra escrita e o homem no estado de pecado, como vivemos nesse mundo de pecado. Nós não teríamos uma direção. Nós estaríamos à mercê, um diferenciado do outro, um para cada lado. Como o apóstolo Paulo, ele diz que ele se conheceu através
do primeiro mandamento, porque nem ele mesmo se conhecia, e foi um homem extremamente culto, ele foi um mestre da palavra, um rabino, e continua sendo, porque ele está lá na eternidade com o Pai. E nós temos aqui, até para comprovar isso, sobre essa palavra, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, e também em 2 Pedro 1, verso 20 e 21. Vamos fortalecer nosso conhecimento aqui, através desses dois textos. 2 Timóteo, capítulo 3, nos diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21 nos diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando uma instrução e Pedro dando uma instrução muito parecida. Que para frente nós vamos estar falando, não hoje, da importância do Espírito do Eterno que vem nos auxiliar na interpretação. Mas pastor, eu sei que hoje ele está me deixando aqui mais sem fazer as perguntas como de costume. A pergunta para nós então continuaria: por que a palavra codificada, por que a palavra escrita para nós? Voltando lá atrás, quando Deus, então, ele falava com Adão, ele se comunicava pessoalmente, porque Adão ouvia a voz dele, conhecia a voz dele quando ele chegava, tanto é que Gênesis fala sobre isso, no capítulo 2, versos 16 e 17, no capítulo 3, 6 e 7, quer dizer, na realidade, no capítulo 1 todo, 2 e 3, mas ele conhecia quando Deus, então eles pecaram, quando Deus vem falar com Adão, ele escuta a voz do Senhor primeiramente ecoar no jardim. E o que Adão faz? Ele diz isso para Deus: eu escutei a tua voz e eu me escondi, porque estava nu. Como que se Deus não soubesse onde ele estava, né? Porque Deus chamou Adão: onde estás? Então, a nossa posição em relação à escrita é o contato de novo com o homem. Deus volta novamente a ter contato com esse homem. Por isso, Paulo escrevendo a Timóteo, ele cita isso. Pedro escrevendo também, ele cita que ela não é de particular interpretação, mas nós temos o auxílio do Eterno para podermos entender e viver aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Então ela foi necessária e Deus usou o quê? Usou pessoas como Enoque, usou pessoas como Noé, como Elias, como Eliseu, pessoas que buscavam um isolamento, se isolarem do pecado, isolamento para viver uma vida com Deus. Então Deus usou esses homens, e um deles, que foi o mais usado e ousado que nós podemos dizer, foi Moisés, porque Deus separou Moisés para um determinado serviço e de grande importância. Tanto é que, primeiramente, o Eterno fez o quê? Preparou Moisés, fez com que, depois do seu preparo, ele subisse a um lugar reservado, e ali o Senhor dialogou com ele, mas ele subiu já num estado de purificação, de santificação, para ter um encontro com Deus, e Deus então passar as coordenadas que ele desejava para Moisés passar para os homens. Então, a partir dali, nós vemos que os mandamentos de Deus foram sendo
clareados, colocados em ordem para que a gente pudesse entender. E nós para frente ainda vamos estar falando aqui, talvez na próxima aula, de algo muito interessante, que essa palavra, ela ainda não é para regermos o reino. Ela é para nos instruir no caminho que estamos de volta para o reino. Por causa do pecado do homem, aonde nós já temos batido um pouquinho sobre isso, falado um pouquinho sobre isso, que não há possibilidade nenhuma do homem governar com Cristo, que é o líder da humanidade, embora ele vai ser o líder, o rei dos reis. Então aí nós sabemos que haverão muitos reis, mas esses reis terão que passar por uma transformação. E a Torá, os ensinamentos, como o Segundo Testamento, que é o esclarecimento do primeiro, onde nós falamos de duas pernas. Se tira uma, fica manca. Não podemos tirar o Primeiro Testamento nem o Segundo. São relatos importantíssimos que falam da existência de Yeshua em estado carne no nosso meio. E o que ele veio fazer? Ele veio exatamente fazer isso. Ele veio destronar o inimigo e voltar às mãos do homem o comando desse reino. Só que nós estamos nos preparando para reinar. E o Senhor retornou para a sua posição de origem, levando um corpo, sim, um corpo dessa natureza, que é para que o inimigo respeite ele nessa natureza também, como teve que respeitar na natureza do lado de lá. E nós, compreendendo isso, meu pastor, louvamos o Eterno, louvamos a Deus, engrandecemos verdadeiramente o seu nome, porque estamos nos preparando para essa vida eterna. Amém, meus amados? Creio que aqui nós vamos tendo uma abertura de compreensão muito interessante, muito gostosa nesse tempo que nós estamos tirando para dar essas aulas simples e ao mesmo tempo profunda para vocês. Como nós avaliamos, o pastor já iniciou falando sobre a questão do contato entre Deus e o homem no Jardim do Éden, ou seja, a transmissão oral. E nós sabemos que vocês, o povo judeu, usam dessa tradição até os dias atuais. Primeiramente, as crianças, os meninos, eles são ensinados através da tradição oral. Depois, na tenra idade ainda, ele já começa a entrar para as escritas. Ou seja, ensinamento, alfabetização, é o que nós usamos aqui no Brasil, a alfabetização, o entender das palavras, junção das letras, pronúncias corretas. E quando nós avaliamos esse contexto, nós conseguimos chegar num finalmente. Se eu sair daqui, da cidade onde nós estamos, e quiser ir para uma outra cidade, primeiro lugar, eu vou me informar com alguém que saiba ou já esteve nessa cidade. Mas hoje em dia nós temos a internet, nós temos o tal do GPS, que muitas vezes até nos colocam em situações que nós, sabendo o caminho, a gente pode até entrar para um caminho melhor do que o GPS está nos orientando. E assim é as Escrituras Sagradas. Muitas e muitas vezes, aqui mesmo onde nós estamos, uma rua aqui paralela, em finais de semana ela é fechada para que haja uma feira livre. Isso às vezes, para alguns motoristas, para algumas pessoas, causa um certo transtorno. Mas é necessário, é algo que é necessário, é só aquele dia. E muitas vezes a palavra do Eterno, as Escrituras Sagradas, elas também nos fazem dessa forma. Elas nos dão orientação que, embora talvez nós retrucamos ou nós achemos que aquilo ali não precisaria ser levado à risca, quando nós obedecemos e seguimos essa palavra, a gente vê que o ideal do Senhor, o ideal do Eterno, ele foi atingido. E nós não sofremos a pena, nós não sofremos o dano. Então, não há mal algum em seguir o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Você só tem a ganhar. É lucro, é vantagem. Então não deixe de cumprir o que diz as Sagradas Escrituras. E nós assim nos terminamos hoje. Como nós falamos no início, nós vamos continuar esse estudo sobre as Sagradas Escrituras. Você fique bem atento. Se há algo que foi falado aqui e você não conseguiu compreender, volte desde o início ou volte aonde você não entendeu. E você tem aí hoje essa ferramenta do YouTube maravilhosa para você utilizar. Pare o vídeo,
medite. Alguns textos que nós falamos aqui, talvez nós só citamos, nós vamos colocar nas legendas qual foi o texto citado, e você pode ir nas Escrituras e conferir se o que nós estamos falando está realmente mencionado nas Escrituras. Fiquem todos na paz de Yeshua Mashiach. Shalom, e que o Senhor nos conceda vitórias. Amém. Um conselho para todos nós, é um conselho que eu dou para o meu interior. Meditem na palavra do Eterno. Sempre que abrirem as Sagradas Escrituras, ore ao Eterno em nome do seu Filho Yeshua HaMashiach. Peça ao Espírito do Eterno que ilumine teu coração, te dê entendimento. O próximo segmento, no caso aqui, nós vamos dar a continuidade, nós vamos falar do poder que a palavra exerce dentro do homem quando ele recebe essa palavra. Quando eu e você recebemos essa palavra, ela exerce algo extraordinário e inexplicável, porque ela tem vida em si mesma, porque é a palavra do Eterno. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe toda a nação de Israel e também a nossa nação, é o que nós pedimos e agradecemos.